Então é 1 João 3, versículo 4. Preste bem atenção no que vai ser lido agora. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Feche teus olhos. Bondoso Deus, eterno Pai Celestial, entoamos louvores a Ti, cantamos direcionado ao Teu trono, Pai, e agora, Pai, vamos receber a Tua palavra, que ela possa penetrar no coração dos Teus filhos, através do poder do Espírito Santo, e que haja gratidão no coração deles, Pai, para podermos cada vez mais estar diante da Tua presença. Peço isso, ó Deus, direcionado pelo poder da Tua palavra e também pelo poder daquele nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Quero falar um pouco sobre esse assunto. Tem vezes que nós direcionamos os nossos pensamentos à doutrina, ao que está escrito, às leis. Tudo isso é bom. Eu não vou dizer que não seja mal isso, não. Quando uma igreja, o irmão Brana fala que tem que ter uma doutrina, indiferente do que seja, para ser uma igreja tem que ter uma doutrina. E quando Deus trouxe a lei, ele também, essa lei é boa. Tanto que a Escritura diz assim, a lei é celestial. Nós que estávamos em pecado, não conseguimos cumprir toda a lei, porque esse corpo, ele estava hibridado. Lá no princípio, nossos pais cometeram esse erro, nos representaram. Então, eu quero colocar um ponto importante hoje, irmão, para nós meditar em algumas coisas importantes. Porque quando você vai se deparar com um pensamento até meio assim, não isso, irmão Arante, vai cair nesse sentido, porque quero que você pense nisso, medite nisso e analise. Como pode, irmãos? No Brasil existe uma lei, né? Você sabe que existem leis. E a lei, ela é criada para um benefício da comunidade, com certeza. Se existe lei no trânsito, é para o benefício, para não ter tantas filas, tantos problemas, tanto isso. Se existem leis jurídicas, é para ajudar o cidadão. No Brasil, você sabe que se você matar e não for pego em flagrante, com certeza você não vai ficar preso. Interessante, né? Que lei é essa no Brasil, né? A vida não é tão importante para o nosso governo. Você entende o que eu quero dizer? Muitas vezes o máximo que você vai pegar é 2 anos. Interessante isso, né? Agora vamos tentar agir de outra maneira para você pensar. Se eu vou ali, pego e furto um pão, e a lei, não que estou dizendo que é a lei do Brasil, me desse 30 anos porque eu fui ali e peguei um pão que estava com fome.
vocês aceitariam essa lei? Vocês concordariam com essa lei? Você não precisa responder, mas eu quero que você tente pensar. Eu vou ali, estou com fome, pego um pão, como, eu sou pego, e a lei vai me dizer assim: vai ficar 30 anos preso porque pegaste esse pão. Provavelmente você já pensa: essa lei aí não é boa, irmão. E no outra ponta, né, que eu quis colocar a lei do Brasil para você entender: se você não for pego em flagrante, você estará daqui a 2 anos livre. Porque matasse uma vida e ali morreu alguém. Será que essa lei seria justa? Agora vamos tentar entrar na palavra de Deus. Pense assim, irmão. Estamos tudo colocando uma ideia para você acompanhar isso. Se Deus tem lei, tem lei. Deus tem doutrina, tem doutrina. Não matarás, não roubarás, não farás mau testemunho, não mentirás, não. Mas vamos considerar assim uma pessoa que vive corretamente, certamente, tudo direitinho, todas as coisas faz corretamente, e de repente, vamos primeiro começar com as irmãs. Conhece assim, essa irmã vive certinha, vive direitinha, e de repente ela está usando uma calça. E isso vai levar a ela ao inferno por estar usando essa calça. O que você acha dessa lei de Deus? Será que ela é justa? O que você pensaria disso? Será que Deus vai botar uma mulher que viveu corretamente com seu esposo, viveu certinha e apenas usou uma calça, ela no inferno? Você já pensou sobre isso? Ou vamos considerar um homem. O homem justo, trabalhador, cuida da sua família, cuida do seu lar, não mente, anda tudo certinho, e de repente ele mentiu 6 vezes em a sua vida toda. E Deus colocou ele para o inferno. O que você acha? Será que essa lei de Deus seria boa? Será que Deus colocaria um homem no inferno por mentir 6 vezes da sua vida? Você já pensou sobre isso? Podemos usar outras coisas, outras informações. E eu posso dizer para você que esse homem mentiu 6 vezes, ele está sabendo que ele mentiu 6 vezes, e ele não quer se arrepender daquelas mentiras. E será que Deus colocaria ele no inferno por causa dessas 6 mentiras? Você já pensou sobre isso? Será que Deus seria tão assim que colocaria esse homem, essa mulher, no inferno? Isso é para nós pensar, porque, irmãos, quando falamos de justiça de Deus, quando falamos de Deus, alguns talvez nem pensarem e dizem: não, irmão, essa pessoa vai estar no inferno. Alguns já vão pensar diretamente isso. Talvez outros vão ficar pensando, vão ficar analisando. Mas eu vou dar alguns pontos para você ver. O nosso Deus é bom? O que você acha? Amém, né? Opa, pensei que você não ia dizer que o nosso Deus é bom. Tá, mas por que Deus vai colocar aquele homem e aquela mulher no inferno? Aí que está o ponto, irmão. Eu quero que você aprenda uma coisa importante nisso. Porque muitas vezes a gente falou assim, a Bíblia fala assim, a gente leu agora: pecado é incredulidade, não é isso? Então, enquanto eu não sei, se eu peco, fica numa situação meio difícil. Agora, quando eu sei e peco, é outra coisa, né? Mas eu sei que aquilo é errado, que eu vou fazer, e eu vou lá e faço, isso é incredulidade. Agora, se eu não sei e estou ali no pecado, se lembra o irmão Brana falar assim, que uma pessoa que está dentro de uma piscina, todo molhado, e alguém pegar ali um pinguinho de água, jogar nele, faz alguma diferença? Se ele está todo no pecado, é todo pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, eu chegar a jogar uma gotinha de água nele, faz diferença? Não faz, né? Agora, se eu pego ele e tiro ele daquela piscina, coloco para fora, dou roupa seca, ele está ali, eu jogo um pinguinho de água, ele vai sentir na hora.
Você percebeu? O que eu quero colocar em suas condições de pensar sobre isso? Eu sei que meu Deus é bom, o meu Deus é misericordioso, o meu Deus é cheio de graça, meu Deus é bondoso. E a Escritura diz assim uma coisa interessante, que está em Romanos capítulo 6. Porque o salário do pecado é a morte. Está escrito? Está escrito, eu não estou inventando. Está ali, se você quiser ler, pode puxar Romano aí, você vai logo perceber. O salário do pecado é a morte. Mas será que Deus era tão tremendo que vai botar de repente uma irmãzinha que faz tudo certinho, tudo direitinho, e ela errou uma coisa, ela vai para o inferno? Será que daí esse Deus é bom? Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Deus nunca ia mandar uma pessoa para o inferno porque mentiu. Deus nunca ia mandar uma mulher porque vestiu uma calça para o inferno. Tem alguma coisa aqui que a gente vai aprender essa noite para você entender por que aquela pessoa está indo para lá. Deus não vai fazer isso, porque se Deus fizesse isso, tem alguma coisa errada nessa conexão. Vou explicar para você. O ladrão na cruz. Você já percebeu o ladrão na cruz? O que ele fez na sua vida? Qual o benefício ele fez para o Evangelho? Ele pregou alguma coisa, mas estava ali. E isso, irmão, até quero ver se eu leio aqui para você não ficar só o que eu estou falando. Deixa eu achar aqui que eu já pego a vocês. Hebreus, Mateus 12. Vamos lá no Mateus 12. Vamos ver se é isso mesmo. Mateus 12, versículo 25. Não é esse aqui. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Eu me lembro que é Lucas. Tá aqui. Lucas 23. Lucas 23. Vamos ver se é isso. Lucas 23, 39. Só para confirmar, irmão. A idade vem e tem que anotar. Isso mesmo. Lucas 23, 39. Escute bem. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Um ladrão aqui, o ladrão da direita e o ladrão da esquerda. O ladrão assim começou a blasfemar de Jesus Cristo. Você já percebeu quando você tem desrespeito? Você já leu a Bíblia toda e você já percebeu todos os desrespeitos? Jesus nunca fez nada? Quando a pessoa, ela entra e ele falou coisas duras para as pessoas. Mas preste bem atenção, agora escute bem o que acontece aqui. Respondendo, porém, outro repreendeu e dizendo: tu me ainda temes, não temes a Deus, estando nesta condenação? Nós, na verdade, com justiça, olha só o ladrão da direita, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecia, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus disse para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você vê o que aconteceu com esse ladrão? Ele gerou respeito àquela ação de Jesus Cristo. E eu fico pensando uma coisa, irmão. Quando você tem respeito, tem que ter outra coisa também. Você tem amor. Se você não tem respeito, você não tem amor.
E isso é interessante porque eu estava falando daqueles casos que aconteceu aqui, só para dar uma ideia para você. Deus não leva ninguém ao inferno ou ao julgamento por causa de roupa, por causa disso. Ele leva você ou eu por causa que não amo a Ele. Porque se eu amasse a Ele, eu não faria aquilo. Então, não é a condição que você está, mas é a questão do que você tem de amor por Ele. Como eu posso dizer que amo a Cristo e não faço o que Ele manda? Seria incrível isso. Você entendeu? Por isso que é muito claro você dizer assim, não, está indo me falar por causa daquilo. Não, não é por causa daquilo. É por causa da falta de amor. E isso está direto em todas as Escrituras, irmão. Se você tiver uma consciência clara sobre isso, você vai começar a perceber porque isso está ali. Você não vai no inferno por causa de roupa, de doutrina, por causa disso. Não, você vai para o inferno porque você não ama o teu Salvador. E Ele é aquele que realmente tem misericórdia da tua alma. É o que te chamou para ser liberto. É o que faz você ser melhor. E eu quero ler outros pontos que eu tenho aqui nas Escrituras também. Você vai perceber, eu vou primeiro começar uma coisa que nós gostamos, né? Sobre Coríntios 13, que está relacionado à questão do amor, né? É importante você entender isso aqui, Ainda, eu estou no verso 2, 13, 12. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, todas as ciências, ainda que eu tivesse fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada. Por que ele fala assim? Nada seria. Você está percebendo o que está acontecendo aqui? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse os meus corpos para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você está vendo que toda é uma ação e parece ser boa essa ação, mas não tem nenhuma utilidade para Deus. Escute mais. Aí entra o que Paulo quer explicar, qual é a condição que você tem que ter, irmão. E qual é a condição que eu tenho que ter. O amor é sofredor. Imagina Deus como é que está conosco, né? É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Ele não se engrandece. Você já pensou nisso, irmão? Você já meditou nisso? Tem uns momentos, irmão, antes que eu não soberbece. Claro, naquele momento que você não soberbece, porque está numa situação difícil, as coisas meio assim, daí você ali, senão você vai ser julgado. Mas tem vezes que você está muito mais aquém das outras pessoas, começa a crescer. Será que o amor faz isso? Será que Jesus fez isso? Olhe bem, não folga com a injustiça, com maravilha, né? Não, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Você já pensou uma coisa que nunca falhará? É Deus. E eu quero falar uma coisa, Deus, Ele não tem amor. Ficou difícil aí? Deus é o amor. É bem diferente. Deus, Ele é aquilo. A palavra diz que Deus é amor. É uma coisa diferente. Nós temos que ter esse amor. Você tem que ter esse amor que vem de Deus. Agora, Ele não. Ele é o próprio amor. Agora, como você sabe disso, irmão? Porque a Escritura diz isso, que Ele é o amor. Agora, todos os filhos de Deus têm que ter essa qualificação dele. Isso, olha ali. Mas quando vier
Olha só agora aqui, irmão. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte se aniquilará. Opa, Paulo está falando uma coisa aqui tremenda, né? E eu vou mostrar isso para você aqui. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei ao homem, acabei com as coisas de menino. Opa, você entende o que ele quer dizer aqui? Eu acho que você já está maduro. Muitas vezes falamos sobre essas questões, né? Por que um menino é assim? E Paulo diz que um dia ele foi menino e agora ele acabou com as coisas de menino. Porque tem uma referência. Eu quero que você entenda. O amor que hoje fala dentro da igreja e fala nesse mundo, não é o amor de Deus. Você captou o que eu estou falando? Olha bem, o amor que hoje muito está dentro da igreja, correndo aqui, não é mais o amor de Deus. Porque o amor de Deus sempre será corretivo. Isso o nosso pastor, saudoso pastor Walter, falava isso muitas e muitas vezes. Sempre falou isso. Sempre disse isso. Eu devia falar mais sobre isso, nesse ponto. O amor que nós conhecemos, que é o amor de Deus, ele é corretivo, firmado em uma coisa, na sua justiça, que é a sua palavra. Então, irmão, se você diz que ama e tem o amor de Deus e não corrige, você não tem o amor de Deus. Eu já vou dizer para você por quê. Olha só o que hoje a sociedade nos coloca. Se eu não aceito aquela maneira de ser, porque a Bíblia diz que não está certa, e eu digo que não, mas eu tenho que incluir essa pessoa, eu tenho que ser bondoso com essa pessoa, eu tenho que fazer isso, e a palavra diz, não, isso aí está errado. O que está acontecendo? Você começa a se incluir com a sociedade que você está vivendo nesse tempo, irmão. Será que Deus mudou a sua palavra? E você diz assim, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. E será que você agora está acompanhando o quê? O Deus que é amor ou o mundo que você está acostumado a abrir as portas? Você já pensou sobre isso? E o amor foi distorcido, porque para mim dizer que eu amo aquela pessoa, só que acontece hoje no mundo, eu vou dizer para você, para mim dizer que eu amo uma pessoa, eu tenho que aceitar como ela é, do jeito como ela é, da maneira como ela pensa, e ela tem que pensar como ela, e tem que concordar com ela. Olha só, daí sim que ela vai dizer, não, esse irmão, essa irmã me ama. Será que Deus faz isso? Deus não faz isso, irmão. Deus, ele é a sua palavra e ele não vai mudar na sua palavra. Então, nós temos que aprender isso porque esse amor que uma vez estava em Deus foi para Jesus Cristo e agora ele chega em nós. Não quero que você seja legalista, não, mas eu quero que você entenda o que é o amor de Deus, forjado dentro da concepção correta. Então, quando chegar o que é? Perfeito, né? Como é que a gente está em perfeição aí, de amor? Então vamos ver aonde está o perfeito, que Paulo de novo fala em sua escritura. Se eu não estou enganado, está em Hebreus capítulo 6. Vamos ver se é isso. Isso. Quando você se debara com Hebreus, ele vai falar essa mesma expressão novamente. Perfeito. Escute bem aqui, ó. Olha bem, só bem. Olha só como ele está falando. Se lembra que ele falou lá que quando eu era menino, agia como menino, discorria como menino. Agora preste a atenção quando nós falamos em Hebreus 6, verso 1. Escute bem. Por isso, Hebreus 6, verso 1. Por isso deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você pode deixar o rudimento da doutrina de Cristo? Olha ali, Paulo está dizendo, deixamos. Ele não está falando assim, ó. Ele está dizendo, deixamos. Porque Paulo está falando alguma coisa que você tem que ter maior.
Por isso que ele está dizendo, deixamos. Olha só, ele vai dizer assim, ó, deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição. Amém. Aí está. E qual é a perfeição? É o amor. É o amor de Deus, não o amor do mundo, não. É o amor de Deus. Então, deixe os rudimentos para ter o quê? A perfeição do amor. Ficou ruim? Ah, irmão, alguém vai dizer assim, não, a gente tem que ter doutrina. Escute Paulo falar agora. Se é perfeito e o amor que Paulo falou lá não falha, você quer ficar com doutrinas e rudimentos ou quer ficar com amor que não falha? O que você quer ficar? Eu vou explicar para você porque eu expliquei sem Itajaí, pregando outro assunto, mas vou explicar aqui. Quando você vai para uma escola de autoescola, lá para aprender a dirigir, você tem que fazer de acordo com o instrutor ensina, né? Dar seta, ligar o carro, colocar o cinto, fazer todos aqueles padrões. Isso é doutrina para você aprender o quê? A dirigir. Depois você vai passar por uma bateria lá que algum instrutor vai dizer assim, é assim, assim, assim. E quando você fizer isso, você vai tirar a tua carta, porque você acompanhou tudo aquilo. Mas depois que você aprendeu, tirou a tua carta, você vai dirigir de uma maneira como você age, que você se sente bem. Já é diferente. Você não vai ficar tão rígido, você não vai dar sinal ali, você tem que parar ali e depois dobrar. Tem aquelas coisas todas que são as regras, a doutrina que você já aprendeu da palavra de Deus, não aprendeu? Agora você vai entrar para a perfeição, que é o amor. Agora você vai estar livre. Que Deus quer deixar você livre. Depois que você aprende as doutrinas, o rudimento, Ele quer que você viva livre, em paz, em segurança, porque você não vai querer cometer mais nenhum pecado, você não quer fazer mais nada errado, você quer viver a vida cristã perfeita. Estás livre. Agora, olha só o que vai acontecer aqui. Ele vai dizer assim, ó. Olha só. Perfeita. Não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Fundamento. Ah, não, errei aqui, vou ter que me batizar novamente. Ah, fiz aquilo ali, vou ter que de novo me batizar. Você está à perfeição. Como pode você estar tão assim? Você tirou a carteira, você aprendeu a dirigir, e agora você está sendo aperfeiçoado? Será que você vai errar toda a vida? Não vai acertar nunca dirigindo? Tem alguma coisa que não está certa, então você não estava aperfeiçoado ainda. Porque se você está aperfeiçoado, você é livre. Olha aqui. E da doutrina do batismo, ele vai dizer isso ainda, ó, e da doutrina do batismo, e da imposição de mão, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus permitir. Você já pensou nisso que Paulo está dizendo? Não, se alguém precisar se batizar, nós vamos fazer. Mas a gente está indo para a perfeição. Se você ainda está no batismo, você não está indo na perfeição. Porque o nosso negócio é a perfeição. Daí o que acontece? Ah, se eu ainda estou na questão que ele está dizendo aqui, ó, imposição de mão. Ah, mas irmão, isso aí não é para fazer? É. Mas quem me diz qual é a maior que isso? É quando você escuta a palavra e crê e você é curado. Para que eu vou... Mas se alguém precisar, nós vamos impor a mão. Se alguém precisar, a gente vai usar o óleo da unção. Por quê? Estou tentando trazer a fé dela para ela receber isso. Mas a verdadeira fé qual é? Ô Senhor, eu não sou digno de entrar você não é digno de entrar no meu lar, você não é digno, mas o que você falar, o meu servo será curado. É o romano. A fé perfeita, a perfeição é o romano. Vergonha para quem? Para os judeus, os filhos da casa. Você está entendendo? Você está trancado em doutrina, em sistema, aqui, e não sabe que o maior é o amor. Olha, irmão.
escute aqui mais um pouquinho, é bom. Ele vai dizer assim, ó. Porque é impossível, agora escute, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celeste e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos futuros. Olha só, ele está vendo, ele está aqui. Ele escutou a palavra. Será que Deus nunca tocou no coração dele? Será que ele nunca sentiu a presença de Deus? Será que uma oração nunca chegou na vida dele que realmente curou? Será que não aconteceu isso? Ele não está vendo isso. O que está acontecendo? E ele faz o quê? A ação ao contrário. Olha só. E recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento. Pois assim, quando eles de novo crucificam a quem? Ao Filho de Deus, irmão. Por quê? Por que o irmão Branda diz que crucifica o Filho de Deus? Porque você não crê naquilo que está escrito. E isso é amor. A gente fala assim, irmão, a gente tem que ter fé. Não é isso? E daí você diz assim, irmão, eu entendo a doutrina. É fé e fé é revelação. Não é isso que vão falar? Vocês já estão de cor, vocês já sabem a doutrina. É fé, revelação. Mas faltou uma coisa aí. Amor. Amor frutua a coisa. Amor, a coisa fica leve. Amor vai para frente. Amor não desconfia. Amor vai mudando o nosso jeito de ser. Por quê? Porque a gente ainda está nos princípios que Paulo fala quando ele era menino. Aonde que Paulo foi transformado? Alguém sabe aqui? No caminho de quê? Damasco. Ali ele vai receber o Espírito Santo. Antigamente ele era o quê? Um menino inconstante, perseguindo, falando coisa que não sabia. Você agora entende? Depois de 3 anos no deserto, depois de ele receber aquele Espírito Santo, 3 anos meditando, ele diz, realmente eu não sabia nada. Você começa a entender agora? Por isso que Paulo vai trazer umas cartas firmadas no conhecimento da palavra. Eu posso estar aqui a vida toda aqui, conhecendo doutrina, sabendo recitar, falar, andar de acordo com a doutrina. Mas se eu não tiver amor, nada isso me adiantaria. É o que Paulo está dizendo para nós, irmão. Porque só aqueles que são filhos de Deus vão conhecer o amor de Deus. Aí que está. É o que nós lemos quando começamos o culto. Mas vamos um pouquinho para frente. E eu quero mostrar uma coisa interessante que também eu passei lá para os irmãos, que é a relação que teve o nosso irmão Zaqueu. Eu quero ler essa Zaqueu 19, verso 1. Irmão, Zaqueu, ele é um republicano, ele é um homem rico. Para você ficar na mente o que é um rico, vamos considerar, Zaqueu era como fosse o dono da van, é rico. Não ia faltar dinheiro para ele de maneira nenhuma, nem para os filhos dele, de maneira nenhuma. Ele é rico. Para chegar a dizer que é rico, a Bíblia diz que ele é rico. Tem muitas pessoas que acham ser rico, né? Mas não são. Agora escute bem o que ele vai dizer aqui, E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais publicanos e era rico. Você agora percebeu? Rico. Agora tem uma coisa interessante, irmão, que eu quero que você guarde em sua mente. Judeus amam dinheiro. Ele ama dinheiro, ele tranca o dinheiro no bolso, ele vive assim. Se tem uma coisa que judeu quer, é dinheiro. Sabia disso? Não procura aqui, vai ver a história. Tem vezes que até brinca, fala assim, eu acho que os judeus
Ele criou o banco e criou o dinheiro. Eu faço essa ideia para você entender o que é judeu. Você não vai conseguir enganar um judeu. Tão danado que é. Mas olha só o que está acontecendo aqui. Ele é o principal, né, dos publicanos. Então quer dizer que aqueles pessoal que cobravam imposto, ele é o chefe daqueles que cobram imposto. Então tinha um monte de gente, um monte cobrando imposto, e ele recebia tudo. Agora, olha a transição. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. Quem passar? Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima e viu e disse: você percebeu uma coisa aqui que ele vai falar? Zaqueu, Jesus parou naquela figueira e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O que você acha de um rico em cima de uma árvore? Vai lá ver o dono da van em cima de uma árvore. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, imagina se fosse lá o Ida disse assim, e ainda falasse o teu nome. Zaqueu, hoje eu vou comer na tua casa. Você vai entender? Aí sim o judeu vai entender. Daí ele vai entender que aquele ali é um profeta, que sabe o que está dentro do meu coração. Por isso que ele vai fazer uma transição antes do tempo, porque ele sabe quem que ele está falando. Ele não está falando mais com um homem chamado Jesus. Ele está falando com um profeta realmente que ele considerava isso. E olha o que ele vai dizer aqui. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. Olhe bem. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para se hospedar em um homem pecador. Olha só os outros judeus. Os outros, por quê? Judeu não gosta de cobrador de imposto. Pensa que gosta? Não gosta mesmo. E o que aconteceu? Ele disse, olha só Jesus, ele não sabe que esse homem é um pecador. Fica roubando do nosso povo. Fica pegando o dinheiro do nosso povo. Aí que eu vejo, irmão. Agora você percebe o que é uma semente de Abraão. Zaqueu, ele está naquela condição, mas é uma semente de Abraão. Daí tu vai entender pontos importantes para você entender o que faz isso. Olhe bem o que ele vai dizer. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ficou difícil? Você dá a metade do seu bem? Acho que a gente vai sair tudo pelaquela porta quietinho, né? Ele está fazendo, mas tudo bem. Ele é rico. É igual o da van. Ele pode dar a metade que não vai ficar pobre. Vai ficar rico ainda, né? Vocês sabem, né? Quando você vai lá para Itajaí, tu vê quantos prédios que ele tem lá, né? Daí tu sabe quantos tem. Mas o que eu quero mostrar, ele é rico. Ele não vai ficar pobre, não. Ele vai ficar rico ainda. E agora escuta o que ele vai continuar dizendo. Se alguma coisa tenho desfraudado. Você sabe o que é desfraudar, né? Alguém, eu restituo 4 vezes. Se eu peguei R$1.000 e sei que peguei errado, eu vou lá, pega 4 vezes aqui. Ficou mais difícil ainda, né? Aonde Deus tocou? Em Zaqueu. Porque aonde o judeu está trancado? No dinheiro. Se lembra o jovem rico? Aonde ele está trancado? No dinheiro. Aonde agora Jesus está tocando? E Zaqueu também é rico. Se o jovem rico é rico, Zaqueu também é rico. Só que daí escute bem o que vai acontecer. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia
perdido. Ele estava dizendo que Zaqueu estava perdido, e agora pela sua ação, que ele quebrou aquilo, o amor pelo dinheiro, e agora ele fez aquela ação, agora há salvação em sua casa. Já pensou isso, irmão? Agora você diz assim, não, irmão, não vai me entender mal, porque eu falei isso também em Itajaí, e vou querer falar assim, ó, não é que vocês agora vão dar metade, não é isso, ninguém aqui é rico. Cuide do seu dinheirinho, né? Trabalhe direitinho, Deus te abençoe, que seja. Aqui ninguém é rico, mas eu estou mostrando aonde Jesus bateu. Se lá no jovem rico ele bateu, aqui em Zaqueu ele bateu. A mesma coisa somos nós, irmão. Sabe o Espírito Santo aonde nós temos batido, aonde nós temos a nossa fraqueza, aonde Deus vai nos testar. Você sabe, né? Eu preciso dizer para você, eu não. A vida é sua. Eu não estou aqui para dizer, é isso a você, é isso a você, é isso. Não. Então, quando você se depara com isso, você deve entender que Deus, através da sua graça, nós éramos perdidos. E depois que recebemos a bênção, tem vezes que achamos que somos alguma coisa. Irmão Branham fala assim, eu sou um pecador. A única diferença é que eu sou um pecador salvo. Não tem outra coisa mudada aí. Você entendeu? Não adianta você achar que é alguma coisa a mais. Todos nós somos pecadores, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós somos o quê? Salvos. Por isso que há essa condição do tratamento, irmão. E o que Deus faz conosco? Ele gera convicção do pecado. Vamos entrar nisso agora. Temos alguns minutinhos, vamos entrar. Convicção do pecado. Tem coisas pequeninas nas nossas vidas que a gente faz errado e não damos valor, irmão. Daí você diz assim, não, isso não faz mal. Isso aqui não faz mal. Mas a convicção do pecado é uma coisa diferente. É quando você ama aquela pessoa. Você ama o teu Deus. Quando você faz uma coisa errada, você já sente aquilo. Isso é convicção de pecado, irmão. Porque Deus não vai te condenar por causa que tu errasse um negocinho ali. Ele vai condenar nós se nós não amar a Ele. Você entende? É igual um esposo e uma esposa. Será que ela quer lá aquele contrato que foi feito lá no cartório que você casou? Isso é legalidade, isso é lei de homem, essas coisas assim. Tanto que o irmão Brando diz que quem casa é a palavra. Se um jovem dá assim para aquela moça assim, eu vou casar com você. Ali acabou. Mas para nós desse mundo é uma coisa. Existem legalidades nessas coisas. Agora, o que está em jogo aqui é o amor. Você entende o que é o amor? É o respeito, é o amor, é a conexão que você tem. Então isso que é importante, Deus quer ver isso em nós. Quando você comete um erro, você, mas não é porque eu quis fazer. Deus sabe disso, mas Ele quer saber se você ama Ele. Então quando você se depara com isso, essa é uma convicção de realmente se estamos certo com Deus ou não estamos certo com Deus, irmão. Você quer bênção? Então vamos escutar. Escute bem aqui, Vamos ler uma mensagem do irmão Branham. Crendo em Deus. A única coisa que impediu de ser salvo, olha só, escute, quem está falando aqui é o irmão Branham, está falando para ele, experiência própria. Eu dificilmente vejo um homem de Deus falar isso no púlpito. Olha só, a única coisa que me impediu de ser salvo quando eu tinha 12 anos de idade foi porque um espírito sobre mim, um demônio. Interessante, né? No irmão Branham pode ter um demônio, mas se nós tiver um demônio, a gente não vai. Não,
Pastor está doido. Né? Escute bem o que eu estou falando aqui. Dizendo, espere um pouco mais. Esta é a razão pela qual você não foi salvo quando você entrou na idade da responsabilidade. Um espírito você pegou em uma turma e aqui parou sobre você e continuou com você. Você queria fazer correto. Não existe um homem que tenha sua mente sã que não deseje fazer o que é certo. Captou aqui o que o irmão Bruno falar? Se a tua mente está correta, se você está são da sua mente, você quer fazer a coisa o quê? Correta, que está dentro da escritura, que está dentro da palavra. É isso que o irmão Bruno está dizendo. Olha só, quando ele tinha 12 anos, houve um demônio que não deixou ele ser batizado. Pais, mães, você está entendendo o que eu estou falando? Você tem certeza mesmo? A vida nossa é espiritual. Se você é carnal, você nunca vai entender isso. Escute aqui. Ele vai dizer assim, ó, é um diabo. Aleluia. Cristo pagou a sua cura e sua salvação. Agora só o que ele está dizendo? Cristo pagou a sua cura e sua salvação. O que está acontecendo com ele é um diabo que está impedindo ele não fazer isso. Ele vai continuar. Agora aqui está. Você fique pronto. Ele ordenou à sua igreja expulsar aqueles demônios. Para você, igreja. O que a igreja falou? O que ele falou aqui? A igreja tem autoridade para expulsar demônios. Irmão, nunca soube disso. Marcos 16. Esses sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão demônios. Você está assustado com isso? Espíritos que estão nas pessoas, irmão. Você acha que eu não posso pegar um espírito? Será que você não pode pegar um espírito? Vá pensar outra coisa. Ele falou assim, ó, irmão, não chega a dizer, uma maçaneta tu pode pegar um espírito? Quando ele ia sentar lá no hotel que ele viu, tinha uma cama lá com adultério, ele não sentou, ele foi para outro quarto. Você está aprendendo? Você que está trancado, você está com espírito. Olha aqui. Não é eu que estou falando, irmão. Você pode criticar a minha pessoa. Escute o que ele é, se você quiser, leia em casa. Ele vai dizer assim, ó. Pregadores sobe na plataforma e prega o evangelho. Os demônios se espalham. O homem chega ao altar sobre a convicção e diz, eu quero ser salvo. Ele nunca salvou aquele homem. Ele está dizendo que o pregador não salva. O pregador só expulsa o demônio. Daí aquela pessoa se livra. E agora ele quer ser salvo. Você entendeu? Nunca é a salvação do homem. A salvação pertence a Deus. A única coisa que Deus deu para nós é expulsar os demônios. Para a igreja. Não é só para o pastor, não. Olha aqui. Aí está você. Em meu nome expulsamos demônio. Você não vai curar ninguém, mas você vai expulsar o demônio para longe deles, para que então possa aceitar a cura que eu já fiz. Isto está certo. Você se lembra? A gente entende quando você vai falar com uma pessoa e ela gera fé, que tu vê gera fé, aplique a palavra, aplique a oração e ela será curada. Você entende? Porque você viu que tem. Agora quando você começa a falar e ela começa a dizer assim, não, eu não tenho certeza, não é para mim. O que você acha que está ali atrás? Você entendeu? Daí você tem que trabalhar mais, orar por ela, se esforçar para abençoar aquilo. Você está entendendo, né? Olha só o que ele vai dizer. Daí ele vai entrar na questão dos pregadores, né? Pregadores sobem ao altar e pregam o evangelho e os demônios se espalham. O homem chega ao altar e sobe com a convicção. E eu quero
ser salvo. Eu nunca salvo aquele homem. Ele expulsou o demônio. Isto é certo, o homem foi salvo, ele chega e aceita sua salvação. Foi expulso o demônio, ele vai tomar uma decisão agora, se ele quer ser salvo. A mesma coisa com cura divina. Olha só o que ele vai dizer. A mesma coisa com cura divina. Se você, pessoas enfermas aqui, esta manhã, creem nisto, e que nasceram novamente, e os filhos e filhas de Deus, Cristo já curou você. A única coisa que impede de ser curado esta manhã, olha só o que ele vai dizer, irmão Brana. A única coisa que impede de você ser curado esta manhã é um espírito pairando sobre você. Você percebeu por que a pessoa não é curada? Há um espírito ali, pairando, que não deixa ir além para crer na promessa de Deus que Ele fez. Isto é certo. Você está vendo que é tudo espiritual? O Espírito vem e entra na pessoa, e a pessoa não dá crédito na palavra de Deus. Daí o que acontece? A palavra vem, a palavra que tem poder, e expulsa aquele demônio. Ela se liberta, ela crê na palavra de Deus, e ela é curada. É isso que o irmão Brando está ensinando. Por isso que ele ensinava, se lembra que ele ensinava assim, se você tiver um câncer, ele mandava os irmãos dizer, se você tiver um câncer, vai acontecer assim, e o câncer está dentro, não vai sair para fora, aquela pilota de carne vai ficar dentro de você. O que vai acontecer? A princípio você vai se sentir bem, você está curado, mas daqui a 3 dias aquela pilota começa a crescer, e começa a dar febre, porque começa a estragar lá dentro, e daí você pensa assim, da mesma forma que você creu e curou, da mesma forma aquele espírito volta à vida, porque você descreu. O que o irmão Bruno está ensinando? Ele pegava os seus irmãos e ensinava isso para ensinar as pessoas que tinham aquele problema, para ele não entrar e não descrer na palavra de Deus. O que estamos vivendo agora, irmão? No mesmo tempo, irmão. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Já pensasse o irmão Bruno a ensinar como é o método? Está aqui o método. Temos mais um minutinho, vamos um pouquinho para frente. O homem correndo da presença de Deus, ele vai dizer assim, é um caminho fácil, é um caminho popular com as pessoas, é fácil tomar o caminho onde todos podem dar um tapinha em suas costas e dizer, você é um bom companheiro, este é o fulano de tal, Beltrano, e o mundo olha para você e é fácil andar pelo caminho popular, né? Vocês sabem o que o irmão Branco está falando, né? A palavra diz coisa, você tem que viver de acordo com a palavra, daí você gosta de ser popular, anda no mundo daquele jeito, fala do jeito daquelas pessoas que andam no mundo, fala da mesma gíria daquele jeito, veste as mesmas roupas do pessoal do mundo, não dá, daí você vai ganhar tapinha nas costas, né? Agora, o que ele vai continuar dizendo? Mas quando você tem que fazer algo diferente, quando você tem que fazer algo diferente, quando você tem que assumir a sua convicção de que você sabe ser a verdade, aí é que está a parte difícil. É aí que vem a dificuldade, assim mesmo. Você entendeu? Quando você sabe que você está errado, quando você sabe que a família está errada, que você vai colocar o alinhamento, botar a posição correta, daí você não tem coragem. Aí que está. É isso que não adianta você ficar recebendo tapinha nas costas, irmão. Tapinha nas costas. Deus quer que você tome decisões realmente firmadas na palavra de Deus, irmão. Que essa noite possa nós refletirmos isso. Hoje vamos tomar Santa Ceia. Daí o irmão Brana canta uma música que fala assim: como temos muitas vezes cantado aquele antigo cântico, quando fácil é navegar o mar, quando se faz calmo, né? Quem é pescador sabe, né? O marzinho calmo, né? Como é bom, né? Mas eu já acredito que a turma aqui que já pescou sabe quando pega um mar bravo lá fora, né? Sabe o que é a vontade de estar em casa, né? Que a lancha vai flutuar, vai querer entrar dentro da água.
a água por dentro de tudo, e todo mundo não tem certeza se o barco vai chegar na beira da praia, e dá o desespero. Se tu olhar, era bom se filmasse, daí no outro dia, se a gente passasse a filmar, vocês assim, ficou com medo, né? É isso que Deus está dizendo. É muito fácil você navegar em mar manso. Daí quando chega as provas, é aquele que vai dizer, a música continua aqui, ó. Confia na força do grande braço de Jeová, mas, deixe as ondas começar a se encapelar. Deixe o vento soprar e fazer as ondas bater. Então, o que? O que você faz? Irmão, olha só. O mar está manso. Aquele dia especial que não tem nem vento, né? Daí tu bota a bateria para fora, entra e vou pescar. Estou confiando em Deus. É engraçado, né? Estou confiando em Deus. Deixa no final da tarde bater um nordestão e você está lá fora. Daí sim que é que você tem que confiar em Deus. Daí sim que você tem que tomar uma posição para Cristo. Para você chegar onde? Nas praias. Chegar na bênção. Não é quando está, estou confiando em Deus. É isso que o irmão Branham conta e canta nessa música. Essa é a verdade, irmão. Nós temos que confiar em Deus nas provas, nas lutas. É muito fácil quando entramos por essa porta e dizemos assim, aqui estamos em mar manso, mar tranquilo. Mas quando confiamos, tomamos posições bem firmadas na palavra de Deus. Vamos ver se... para finalizar, tenho 3 minutos, vou finalizar. Escute bem isso aqui, irmãos. É outra coisa que a gente aprendeu, até que a nossa igreja não tem por costume isso. Mas o irmão Branham vai falar sobre esse costume aqui, ó. Um verdadeiro sinal que deixando passar por alto. Ele fala assim, mulheres, eu estou falando sobre pentecostais. Você sabe, né? Pentecostais. Você sabe o que é pentecostais? Quando falamos de pentecostais para nós estamos falando de pentecostais por experiência, que tem o Espírito Santo. Quando ele está falando desse pentecostal, ele não está falando sobre isso. Ele está falando de pentecostais que pegaram os sinais. Então o irmão Branham está falando assim, mulheres, eu estou falando sobre os pentecostais. Mulheres entram ali, vão até o altar, elas começam a suplicar. Elas entram. Você já foi na Assembleia? Quando eu comecei a ser convertido, foi a primeira coisa que foi na Assembleia. Sabe o que eles fazem? Eu sento lá no banco de trás, a primeira vez que eu sentei no banco de trás, fui para ajudar, e eles começam. Quando está terminando o culto, o pastor faz um chamado, e elas vêm, elas te puxam, vão para frente, vão sei o quê, e vão te empurrando, e te botam tudo aqui na frente. É isso que eles sabem fazer. Você acha que isso Deus aceita? Você acha que Deus realmente concorda com isso? De maneira nenhuma. Interessante. Então escute o que o irmão Branham vai dizer. Eu sempre tenho sido contra apelo de altar. Ficou difícil para entender isso? Sabe por quê? O que o irmão Branham quer dizer? Ele pode chegar e dizer assim, o altar está livre. Mas não ficar apelando. Irmão, você que está aí, está com problema não sei do que, não sei o que, entendeu? Estou sabendo aí que tem problema de casal, não sei o que. Meu irmão, não caia nesse conto vigário, né? Por isso que o irmão Branham diz assim, eu sempre tenho sido contra o apelo do altar. É melhor falar logo. Eu não acredito nele. Não há tal coisa na Bíblia. Ficou difícil, né? Como pode alguém vir a não ser que Deus o chame? Você entendeu? Não é que não possa vir alguém aqui no altar, mas quando você sente isso, tá vendo? Não é o pastor lá dizendo, vamos, não sei o quê, olha, não sei o quê, entendeu? Você já viu fazer isso? Não. Sempre gosto de dizer, o altar está livre. Daí você pode vir. Não, o irmão Branham está mostrando uma coisa que eles ficam fazendo um apelo que não existe. Por isso que diz, se Deus chamou, não se poderia impedi-lo.
Não tem que chamar nada se Deus não chamou. O apelo de altar é ideia metodista. Isso é correto. O apelo do altar. Eles o pegam e dizem: João, você sabe, sua mãe morreu há muito tempo atrás. Entendeu o que o irmão Branco está usando aqui? Chore sim, chore, chore. Isso não é conversão. Eles vêm ao altar, choro. É emoção, não é conversão, irmão. A gente está num nível maior, né? Estamos subindo. Olha aqui. Aqui há alguma noite, olha só o que ele vai dar uma explicação que aconteceu lá. Aqui alguma noite atrás, nós tivemos uma exibição em Louisville, em uma mulher que foi batizada em um caixão. Ela estava no caixão e batizaram ela. Está morta, vai ser batizada. Olha só o que aconteceu, olha só o que o irmão Brando está dizendo. Em um caixão, colocaram sobre a plataforma da fábrica de armas, centenas de pessoas disseram, correram para o altar. O evangelho não é medo. Claro, vai fazer uma coisa daquela, bota aqui, as pessoas começam a dizer, talvez quem está falando, né? Vieram tudo para o altar. Por quê? Por causa do medo. Será que é o medo que leva você para o céu? Olha só o que o irmão Brando está dizendo. O evangelho não é medo, não é sentimento solidário. Olhei, aquela situação ali, então eu vou porque também vi aquela pessoa desse jeito. Não é isso. É conversão. É convicção. Viu o que ele disse? É conversão. Eu sou um pecador e realmente agora Deus está para lá de lá, eu não vou mais para lá, eu vou para Deus. Eu convergi, eu tenho confiança na palavra de Deus. Aí que está. Eu sou um pecador, eu preciso de Deus. É conversão, irmão. Não é um sentimento. Aí que mora o problema, né, irmão? Então, você percebeu? Quando você entender, se o Espírito Santo tocar o teu coração, indiferente, quebre a vergonha, quebre o que for. Se você quer vir ao altar, fique aqui. Você entende por quê? Porque é o Espírito Santo que tocou. É uma coisa importante você saber, você tem que ser sensível ao Espírito Santo. Hoje em dia parece que o Espírito Santo não está muito próximo, né? As pessoas perderam a sensibilidade, né?